Bom dia, gente. Gente, é o seguinte, vamos começar aqui falando, tá? Para a gente não perder muito tempo, né? Seguinte, na aula de hoje, tá? A gente vai abordar, a gente vai falar sobre violência e segurança pública, tá? Que é o que está no nosso módulo 9. E aí, na última aula, tá? A gente estava trabalhando, né, com a temática, né, do Estado, né, da existência do Estado e o monopólio legítimo do uso da força, né? Então, a gente trabalhou lá, lembra, falou sobre a questão, né, de quando o Estado surgiu, por qual motivação surgiu, e aí eu lembro também que a gente apontou sobre lá a questão do Weber, né, que o Weber trabalha, né, com as características do Estado moderno, como ele vai se caracterizar, né? E por fim eu lembro que a gente apontou, né, que eu até botei aqui, alguns aspectos que a gente trabalhou. Então a gente trabalhou com a ideia do surgimento do Estado, né? A gente trabalhou com a ideia do contrato social, né, para Hobbes, e por fim, né, a gente falou sobre a ideia, sobre a necessidade, né, do uso da força e seu uso desnecessário, né? Então a gente apontou lá que o Estado é o único que tem, né, um monopólio legítimo do uso da força, e esse uso, né, ele tem que ser feito de forma, quando há necessidade, de forma pensada, de forma altamente estratégica. E aí a gente falou também, né, que de vez em quando, né, existem situações onde há um uso, né, de maneira desproporcional, que há um uso de forma desnecessária. E aí eu lembro que no fim da última aula, né, no último slide, né, eu botei para vocês que a violência, né, o uso da força violenta, né, no caso, ele também, em várias situações, em diversas situações, ele acontece fora, né, dos trâmites legais, né, fora do Estado em si, né, do uso pelo Estado, por civis, por exemplo. E aí é justamente isso que a gente vai trabalhar hoje, né, sobre a ideia de violência, tá, fora do Estado, e relacionar com a ideia da segurança pública, tá? E aí vamos começar, tá? E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: a violência, ela faz parte do cotidiano da nossa sociedade, né? Será que a violência ela está no nosso dia a dia? É uma pergunta que a gente tem que começar a nossa fazendo. Por mais que eu acho que vocês, né? Por mais que eu ache qual é a resposta de vocês já, tá? Porque a violência de fato faz parte do nosso cotidiano, né? É só a gente parar para pensar, tá? Em algumas coisas que a gente pode observar, tá? Por exemplo, né? Não sei se vocês já viram sobre esse aplicativo aí que eu botei a imagem para vocês, tá? OTT, o nome do aplicativo. Se eu não me engano, esse aplicativo ele surgiu em 2018, aqui no Rio de Janeiro, tá? Por moradores do Rio de Janeiro, onde, né, o objetivo dele, né, como já está dizendo o nome, é mostrar onde tem tiroteio, né? Então, reparem, o aplicativo surgiu como uma forma de facilitar, né, e ajudar na segurança das pessoas que se deslocavam e se deslocam pela cidade do Rio de Janeiro. Então, se você está vendo que em determinado local tem tiroteio, o que você vai fazer? Você não vai passar por aquele local ali, né? E aí, para a gente ter uma noção como o aplicativo ele ficou tão famoso, cresceu de uma forma absurda, que de vez em quando, se você assistir jornal,
você vai ver que no jornal... Ah, foi ele? Que legal. Né? Que legal, mas triste, né? Ele ter que desenvolver um aplicativo dele. Né? Infelizmente, é necessário um aplicativo desses para a gente. E aí, esse aplicativo, de vez em quando, né, o jornal mostra, né, ó, segundo o aplicativo OTT, teve não sei quantos tiroteios na cidade do Rio de Janeiro hoje. Né? E aí eu vi uma notícia que esse aplicativo ele já está começando a expandir a sua atuação para a cidade de São Paulo também. Então, repara, não é só o Rio de Janeiro que é necessário. São Paulo também e outras cidades do Brasil, né, também são extremamente necessárias. Então, repara que hoje em dia a gente está convivendo com a violência. Né? Então, a gente vê um tiroteio, um aplicativo para nos informar sobre isso. Né? Então, a gente está no nosso cotidiano a violência. Ou também a gente vê, de vez em quando, algumas coisas, né? Como isso daqui, né? Não sei se vai dar para vocês ouvirem, que é comum a gente escutar. Então, reparem, geralmente, né, se a gente escuta algum tiroteio em algum local, a gente está na rua, né, sempre tem aquela pessoa que se acostumou, tem aquela pessoa que está super tranquila com aquilo ali, porque normal, virou a rotina dessa pessoa. Né? Então, assim, no Rio de Janeiro, né, muitas pessoas estão acostumadas com uma situação de tiroteio, de violência. Né? E reparem só, né? No Rio de Janeiro, estou pegando sempre exemplos do Rio de Janeiro, porque a gente vive no Rio de Janeiro, tá bom, gente? E aí, reparem, em notícia do dia 19 de fevereiro desse ano, tá? Saiu os dados do ISP. O ISP é um Instituto de Segurança Pública aqui do Rio de Janeiro, no qual ele faz as medições, ele faz estudos sobre violência. Né? Ele fez um comparativo. Né? Em 2019, né, tivemos só, né, no mês de janeiro, tá, cerca de 11.196 roubos de rua. Tá? E aí isso envolve assalto à mão armada, né, em ônibus, uma série de fatores. Em 2020, isso já caiu, 9.587. Homicídios dolosos, tá, aqueles que há a intenção de matar, eu botei ali 2.919 a 2019, tá, gente? Tivemos, obviamente, 386 homicídios. Em 2020, no mês de janeiro, caiu. Se a gente pegar dados do mês de março e mês de abril do ano passado e comparar com hoje, tá, a gente vai observar que os números vão cair de uma forma absurda. Vão cair de uma forma absurda. Os roubos de rua vão ser muito menores, os homicídios também vão ser muito menores. Só que aí é que tá. Para que esses dados vão servir, tá, para as pessoas? Para o governo em si. O governo vai ver esses dados e vai falar, pô, em abril, né, de 2020 caiu muito em comparação a abril de 2019, 2018, 2017. É sinal que a gente está fazendo alguma coisa correta? Lógico que não. Tá? Por quê? O governo vai chegar e vai analisar esses dados, né, e tem que entender por que houve uma queda de roubo, por que houve uma queda de homicídio. Obviamente, a explicação a gente sabe. Tem menos gente circulando na rua, por conta da quarentena. Então, obviamente, os dados eles vão mostrar isso para a gente. Só que os governantes, os responsáveis por tomar as decisões, eles têm que analisar esses dados da maneira mais correta possível. Tá? Então, é isso que vamos fazer. E aí, quando a gente está falando de violência e segurança pública, tá? O que a gente tem que entender gente, beleza, o que é, né, violência em si? Que a gente está falando, beleza, violência, tranquilo. A gente sabe explicar, a gente sabe dar exemplos de violência. Tá? Porém, quando a gente vai falar de violência, o cientista político italiano Mario Stopino, ele definiu violência da seguinte maneira para a gente. Tá? Segundo ele, violência é intervenção física de um indivíduo ou grupo contra outro indivíduo ou um grupo. Tá? Essa violência ela também pode ser exercida contra si mesmo. Tá? E aí, sempre, toda e qualquer tipo de violência vai ter como finalidade, segundo Mario Stopino, destruir, ofender
ou coagir. Beleza? Então, para o Mário Stopino, a definição que a gente vai ter de violência, tá? É a definição do Mário Stopino. Intervenção física de indivíduo, por aí vai. Beleza? Só que, quais são as características da violência que a gente tem que começar a pensar, tá? Primeiro, e isso é algo que eu acho que nem precisava falar, né? Algo que é básico. A violência, ela sempre é exercida contra a vontade da vítima, tá? Não existe aquilo de que a vítima, né, sofreu uma violência porque quis. Não. No campo sociológico se entende que a violência ela sempre é exercida contra a vontade da vítima, tá? Segundo ponto, que a violência ela é caracterizada pela marginalidade em relação à ordem oficial. Então, se a gente está falando de violência, significa que as leis, que o ordenamento da sociedade não permite que você faça aquela prática, né? Lembrando que as leis que foram criadas lá naquela ideia que a gente trabalhou do contrato social, elas surgiram com a finalidade, tá, de facilitar, de diminuir o conflito dentro da sociedade. Então, se você está trabalhando com uma ideia de que existe uma violência, tá, essa violência ela não está no ordenamento legal, ela está à margem das leis. Tá? Logo, se ela está à margem das leis, a gente vai observar que toda violência é considerada um crime. E se é considerado um crime, ele é passível de punição pelo Código Penal, tá? Pelo conjunto de leis, tá? Em relação aos crimes cometidos, que pode levar alguém a ser preso, que pode levar alguém a fazer um serviço comunitário e assim sucessivamente. Tá? Então, até aqui, gente, beleza? Deu para entender que a ideia que a violência faz parte, né, do nosso cotidiano. E o que é a ideia de violência em si? Até aqui, tudo tranquilo? Há alguma dúvida? E aí, beleza. Vamos continuar aqui. Quando a gente vai prosseguir, a gente tem que falar algumas questões importantes sobre a violência. A violência é uma questão esporádica ou ela é recorrente? É quase que a pergunta do início, né? É a mesma pergunta feita de forma diferente. É óbvio que a violência é uma questão recorrente na nossa sociedade. É só lembrar o que eu botei ali para vocês, aquela imagem que eu botei para vocês, que existem, né, dados que comprovam que a violência é algo recorrente. Principalmente, vamos pegar aqui o exemplo que a gente vive, a cidade do Rio de Janeiro. Então, a violência ela sempre é recorrente, tá? Só que, quando a violência ela deixa de ser esporádica, ou seja, quando ela deixa de ser em alguns períodos apenas, e passa a ser algo que fica ocorrendo a todo instante, né, a todo momento, a gente vai observar que isso vai se caracterizar, tá, como um risco ao monopólio legítimo da força. Então, repara só, né, é comum a gente, quando assiste jornal, quando assiste algum desses programas jornalísticos, e vai falar sobre a questão de tráfico de drogas, né, e por aí vai, né, de facções criminosas, que os jornalistas utilizem o termo Estado paralelo. Por que Estado paralelo? Né? Eu vou falar aqui, por exemplo, agora nessa quarentena, apareceu uma reportagem de que em determinada favela, né, a facção que comandava lá criou um toque de recolher, né? Então as pessoas não poderiam estar na rua. E aí eu vi várias pessoas compartilhando essa reportagem e dizendo, o Estado paralelo está tomando determinadas ações, né? E, ou seja, o que a gente está começando a observar? Que aonde o Estado não chega, tá? Onde o Estado, né, que a gente falou na semana passada, não chega, um outro Estado chega, um Estado paralelo, que cria suas próprias leis em relação às leis existentes, né, como um todo. Então, em determinada localidade, existem leis próprias, né, e o Estado, ou seja, as pessoas que comandam lá, que é o famoso Estado paralelo, criaram. Então, o que a gente começa a observar? Que quando surgem estados paralelos, o Estado, que é considerado legítimo pela lei, ele vê cada vez mais o monopólio dele sendo perdido. E aí,
para tentar controlar ou evitar os problemas que surgem com esse risco ao monopólio legítimo da força, surge a ideia da segurança pública. Tá? Provavelmente vocês já ouviram várias vezes falar sobre segurança pública. Inclusive, existem, né, cursos em universidades de segurança pública. Então, a pessoa se forma em segurança pública. Tá? O que é segurança pública? Né? Vamos lá falar. Segurança pública é a área dos governos, é a área do Estado que tem como objetivo, tá bom, gente? Preservar a ordem e a segurança da sociedade. Então, quando a gente fala em segurança pública, os órgãos de segurança pública, eles têm como objetivo preservar a ordem e a segurança da sociedade, a segurança dos indivíduos, tá bom? E dentro desses órgãos de segurança pública, a gente vai observar que estão inseridos neles as forças policiais. Então, a gente vai ver a Polícia Militar, a Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Então, existe uma série de forças policiais. Também, junto com elas, estão, né, os bombeiros. E aí, cada dessas forças policiais, elas têm, né, uma função na sociedade, uma função, né, a cumprir. Então, por exemplo, a Polícia Civil, ela faz operações, né, como a Polícia Militar faz? Até faz. E geralmente faz operações conjuntas. No entanto, a função da Polícia Civil é muito mais uma função de investigação, tá, do que uma função, né, de rua, efetivamente. Tá? Então, por exemplo, sofri um assalto, eu vou fazer um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência eu vou fazer na Polícia Civil, não é na Polícia Militar, que tem uma atuação muito mais prática do que teórica em si. Tá? Então, a atuação da Polícia Militar é muito mais na rua, efetivamente. Né? É ela que no dia a dia, no cotidiano, vai ser responsável, tem como missão, né, tem como função, preservar a ordem e a segurança da sociedade. Tá? Então, os órgãos de segurança pública têm uma estrutura, né, onde tem aquela estrutura administrativa de organização, né, da segurança pública em si, e o que a gente vê no nosso dia a dia são essas forças policiais. Tá? Então, elas têm essa função. E aí, repara, num cotidiano de violência, eu tenho que combater a violência. Né? Repara, né, que não existem teorias, né, no mundo que defendam o não combate à violência. Tá? Só que, quando a gente está trabalhando com a questão da violência, a gente tem que entender que existem algumas estratégias de combate a essa violência. Quais são essas estratégias de combate à violência? Tá? Existe a estratégia que é a curto prazo e também existe a estratégia que é a longo prazo. Tá? Quais são as diferenças entre a estratégia de curto prazo e a estratégia de longo prazo? Tá? Primeiro, a estratégia de curto prazo tem como pauta inicial a ideia de uma tolerância zero à violência. Tá? Como assim uma ideia de tolerância zero à violência? Tolerância zero, tolerância zero. Ele não aceita de forma alguma, tá, a existência da violência. Logo, como ele não aceita de forma alguma a existência da violência, ele vai ter como principal prática, tá, a ideia de uma repressão à violência. Só que, para eu reprimir a violência com uma maior força, com uma maior facilidade, tá, eu tenho que ter duas principais coisas. Primeiro, a ideia de um encarceramento em massa. E segundo, a ideia de uma autonomia policial. Tá? Então, repara, se eu quero exterminar, e aí, quem defende a estratégia de combate a curto prazo, ele vai defender a teoria de que quer exterminar a violência. Então, ele quer chegar aos índices de violência a zero. Para isso, ele vai dar uma autonomia às forças policiais. Tá? Ou seja, as polícias, elas vão poder tentar fazer o máximo, vão ter total liberdade
para exterminar a violência. O grande ponto é que quando se dá uma autonomia policial sem criar ordenamentos, sem criar regras, tá? O que a gente vai observar? Que vão ter diversos casos marcados por uma forte repressão, tá? E aí eu vou pegar um exemplo aqui. Quando vocês forem estudar ditaduras, né, na América como um todo, vocês vão ver o quão forte era a repressão por parte dos governos aos que eram considerados subversivos, aos que eram considerados criminosos durante esse período. E aí existe uma autonomia policial com uma forte repressão. E dentro dessa teoria, dessa estratégia de exterminar, de combate à violência a curto prazo, existe uma ideia que eu acho extremamente importante, que é a ideia do encarceramento em massa. Ou seja, dentro dessa estratégia, entende-se que quanto mais presídio, quanto mais gente presa, menor é o índice de violência. Então, em países que vão focar na construção de presídios, de quanto mais gente presa, menor índice de violência, eles estão tentando adotar uma postura, eles estão tentando adotar uma prática, né, de combate à violência com encarceramento em massa. O grande ponto é que, tá, estudos na área de segurança pública, eles mostram, tá, eles apontam para a gente que mais prisão, mais gente presa, não significa de maneira a diminuição da violência. Tá? Então, os estudos estão mostrando que em países que adotaram, né, o encarceramento em massa como forma de combate à violência, isso não significa, tá, que a violência ela tenha reduzido de fato. E aí isso acabou trazendo para alguns países outros problemas, porque nem todo mundo que foi preso ele consegue ser julgado rapidamente, né? Então, assim, existem países, por exemplo, que a taxa de pessoas que estão presas sem serem julgadas está aí quase na faixa de 40%. Né? Então, assim, você resolveu um problema, de certa forma, porque você está prendendo mais gente, mais pessoas criminosas, efetivamente, vamos dizer assim, né? E necessariamente as pessoas que estão presas, nem todas cometeram crime, porque pode acontecer erros, né? E você está sobrecarregando o sistema judiciário, porque vai ter muita gente para você julgar, né? E essas pessoas que vão ser julgadas, né, existe essa questão do tempo que vai se demorar. Então, os estudos que começam a colocar que o combate à violência de forma tolerância zero, né, com períodos de curta estratégia, os estudos estão mostrando que essa forma de combate à violência é uma forma ineficaz, né, porque não está apresentando os resultados que se esperava. O que eles colocam aqui? Em um primeiro momento, os índices de violência caem. Realmente, os índices de violência caem. Eles mostram, através de dados, esses estudos, que em um primeiro momento o índice de violência cai. Só que, com o passar do tempo, né, isso não vai se sustentar, porque vai começar a aumentar de novo esses índices de violência. E aí você vai obrigar mais pessoas, né, a serem encarceradas, a serem presas. Né? E aí, esses dados, eles basicamente têm como exemplo os Estados Unidos. Né? Eu esqueci de pesquisar aqui, eu lembrava um número, mas agora não vem certinho. Né? Os Estados Unidos têm a maior população carcerária do mundo. Tá? Então, assim, a população carcerária dos Estados Unidos é maior que a população de diversos países da Europa. Né? Só para a gente ter uma noção. E aí, eu falei com vocês uma vez de um documentário, quando eu estava falando lá sobre... Minha história, eu estava falando sobre a Guerra Civil Estadunidense. Né? Eu falei lá com vocês sobre o documentário a 13ª Emenda. A 13ª Emenda trabalha justamente com isso que eu estou falando aqui, com essas estratégias de combate à violência que ocorrem nos Estados Unidos, que leva a um encarceramento em massa também. Tá? Então, essa é uma estratégia de combate à violência. No entanto, existe a segunda estratégia, que é uma estratégia de combate à violência a longo prazo. Tá? Essa estratégia de combate à violência a longo prazo
tem como premissa, tá? Tem como ideia inicial, primeiro, a ideia de uma prevenção e controle, não só da violência, como dos fatores que levam, tá? Que levam à violência em si. Então, o que eles vão fazer? Eles vão tentar fazer uma análise dos fatores condicionantes, tá? Então, eles vão tentar entender quais fatores estão levando ao crescimento da violência. Por que esse tipo de violência acontece? Quais são as consequências dele? Como a gente pode resolver isso? Então, repara, tá? A estratégia de a longo prazo, ele tenta combater a violência quando ela já está ocorrendo. A longo prazo, vai tentar combater a violência quando ela já está ocorrendo, mas sempre pensando no que vem antes. Então, ele quer entender o que está levando aquela violência a acontecer, tá? Para evitar que essa violência ocorra lá na frente. Enquanto a estratégia a curto prazo entende que a violência é como uma patologia social, é como uma doença que tem que ser exterminada, tá? A teoria a longo prazo vai entender que existe uma certa tolerância conforme a existência da violência. Por que ele vai entender isso? Porque ele vai defender que é impossível, não é possível de forma alguma, tá? Você exterminar a violência. Então, quem defende a estratégia de combate à violência a longo prazo, entende que, eu não vou conseguir exterminar a violência. Isso é impossível, tá? Porque a violência, eles vão tentar entender também que a violência ela faz parte da natureza humana. Então, o que eles vão começar a defender? Eles vão começar a defender que a gente tem que entender que ela faz parte da natureza humana. Se ela faz parte da natureza humana, a gente não vai exterminar. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar mecanismos para reduzir ao máximo possível a ocorrência da violência. Então, a gente vai criar programas sociais, a gente vai investir em educação, a gente vai investir em diversas coisas. Eles vão tentar encontrar uma possível solução para resolver esse problema, tá? Então, o que eles estão tentando fazer é de antecipar, deles se anteciparem a existência do delito. Então, a estratégia a curto prazo entende que você tem que ter tolerância zero e você tem que exterminar. A longo prazo entende que você não consegue exterminar, isso é humanamente impossível, tá? E você então vai criar mecanismos para evitar, tá, a ocorrência em larga escala desses delitos. Até aqui, gente, tudo tranquilo? Deu para entender o que a gente está colocando aqui? Sinalizem para mim no chat, por favor. Beleza, então. Tranquilo. E aí, vamos lá, então, para a nossa parte final aqui. Eu coloquei aqui, tá? Um vídeo em relação à questão da violência no Brasil. Por quê? Essa violência, ela existe, isso é fato, né? A gente está vivenciando, a gente vivencia cotidianamente, como a gente já colocou aqui. Só que a violência em cada local, tá, do mundo, ela vai se apresentar de uma forma diferente, né, com características diferentes. Então, não adianta eu chegar e pegar um modelo de combate à violência dos Estados Unidos e colocar no Brasil, da Finlândia e colocar no Brasil. Não, porque são locais diferentes, com características totalmente diferentes e que vão exigir combates à violência de forma diferente, tá? E aí eu peguei alguns dados aqui, que são dados que são de organizações ligadas à ONU, tá? Ela já tem mais ou menos uns 2 anos esses dados, tá? Existe um lugar na Colômbia que não existe violência, pois é uma pequena ilha isolada onde todo mundo se conhece. Na realidade, a gente não consegue dizer que não existe violência. Talvez a violência que não exista lá é a violência da forma na qual a gente está inserida.
tá? Na forma na qual a gente vivencia aqui. Mas lá existem tipos de violência diferentes, né? Então, quando a gente fala de violência, a gente não fala só de violência física, tá? Existe a questão da violência psicológica, né? Existe uma série de outros tipos de violência, tá? Mas a violência na qual a gente conhece, que é aquela física, realmente isso pode não acontecer lá. Eu nem sei qual é essa ilha na Colômbia efetivamente, tá? Mas, assim, existe violência lá. Só que de forma diferente, tá? Ao que ocorre, que a gente vivencia aqui, tá? E aí, no Brasil, esses dados aqui, né, são da ONU, tá bom? Eu vou botar aqui para vocês. Ó, ele está falando isso aí, das 16 milhões de pessoas, na pobreza 70%. Vê se vocês conseguem ler aí. Então, repara, esses dados aí do Conselho de Direitos Humanos da ONU são dados que são fornecidos, né, por órgãos oficiais de todos os governos do mundo, né? E aí o Conselho de Direitos Humanos da ONU, ele começa a fazer estudos baseados nos dados que os governos oferecem. Por que eu peguei esses dados da ONU? Né? Por quê? Entende-se que, no caso, né, os estudos que existem na área de segurança pública, eles entendem que, no caso do Brasil, a violência, tá, ela é caracterizada por ser uma violência que tem resquícios, né, vamos dizer assim, do período de escravidão no Brasil. Então, mostrou ali que estima-se que 75%, né, da população carcerária seja de negros, né, e aí colocam outros dados. Então, o que começa a se associar, né, em relação à violência do Brasil? Começa a se associar que a violência do Brasil ela é característica de apenas um determinado grupo da sociedade. Porque quando a gente olha, né, os dados econômicos do Brasil, a gente vai ver que na questão econômica, a nossa sociedade é dividida em classes. Então, tem a classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. Né? E aí, cada de cima para baixo é quem tem mais condição financeira para quem tem menos condição financeira. Tá? Nos dados que mostram, tá? E o IBGE faz esses dados, né? O IBGE faz lá de 10 em 10 anos o censo, né? Que deveria ter esse ano, mas não vai ser só no ano que vem. Ele vai lá e mostra esses dados, que é a população que tem, né, dentro da população mais pobre, a maior parcela dessa população mais pobre é de negros. Né? E aí os estudiosos da área eles começam a discutir e começam a entender que, de certa forma, isso pode ser considerado um reflexo, né, ainda do processo de escravidão que no Brasil acabou em 1888. Né? E aí a população que mora em regiões mais pobres também tem a mesma característica. E aí, o que se começa a discutir? Que, como o Estado, né, brasileiro tem como característica não chegar a essas localidades, a essas regiões mais pobres, né, que não tem saneamento básico, que não tem sistema educacional, né, eles começam a entender que a violência ela consegue se fazer mais presente nessa região. Então, o que eles começam a discutir? O que eles começam a apontar que tem como necessidade para evitar, né, a propagação da violência nessas regiões, né, principalmente nessas regiões, ter um Estado cada vez mais presente e com uma estratégia de combate à violência não pautada, né, numa estratégia a curto prazo, mas pautada numa estratégia
né, a longo prazo. Então, isso geralmente a gente vê na TV, quando em alguma reportagem há críticas, né, de que, por exemplo, aconteceu algum tiroteio em alguma favela do Rio de Janeiro. E aí os analistas de segurança pública, né, que tem nos jornais, eles falam o seguinte, ó, não adianta chegar e fazer uma operação policial e prender não sei quantos, prender não sei quantas armas, que a violência não vai acabar ali. O que os analistas de segurança pública falam? Ó, é necessário, junto com essas operações policiais, também ter programas sociais. Então, levar programa de assistência à saúde, programas educacionais, programas de lazer, justamente para evitar que, né, os fatores que levam, né, à violência naquela região ali, reduzir. Então, repara, né, os analistas começam a defender que no Brasil um dos grandes problemas está principalmente na questão da educação e na questão das oportunidades, né, que não são dadas oportunidades a todas as pessoas. Por que não são dadas oportunidades a todas as pessoas e de forma semelhante? Não da mesma maneira, porque é impossível, tá? Mas de forma semelhante. Porque na questão educacional existe um atraso muito forte na nossa sociedade, né? Estima-se que, só para a gente ter uma noção, gente, tá? E o número de analfabetos funcionais, tá, na nossa sociedade seja, de quase 40% a 50% de toda a sociedade. Então, significa que 40% a 50% da população não teve, né, estudo, né, não teve condições de estudo adequado para conseguir interpretar o que está sendo dito, para interpretar o que está sendo lido ali. Então, assim, a pessoa sabe ler e escrever, mas não sabe interpretar o que está sendo colocado ali. Então, começa a se colocar que o grande problema, a grande questão, né, da violência, da disseminação da violência no Brasil, esteja relacionada à falta de educação, à falta de oportunidade, né, que são dadas sempre de formas muito distintas. Então, começa a se entender que a maneira de solucionar esse problema está justamente isso. Então, os programas do governo, né, também passam pela questão da segurança pública, que é um dos órgãos mais importantes no momento atual, né, quando a gente está falando, né, de desenvolvimento, de organização da sociedade. Tá? Então, o que a gente trabalhou aqui é justamente isso. A gente entender o que é violência, tá? A gente entender o que é a segurança pública, quais são as duas principais estratégias de combate à violência. E para a gente começar a pensar também sobre a questão da violência aqui no Brasil. Tá bom, gente? A aula está acabando, tá? É isso que a gente tinha para falar hoje. Falta um minutinho só. Espero que vocês façam os exercícios de vocês, tá? Que já foram enviados, acredito, tá bom? E aí eu vou desligar aqui, tá bom, gente? Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, tá? E a gente se vê na semana que vem, começando com história, tá bom, gente? Tchau, tchau, tá? Bom fim de semana para todo mundo, bom feriado. Até a semana que vem. Tchau.